Reportagem. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Ouçamos agora a reportagem de Lígia Anjos, em Cabo Verde. O futuro de África é o presente, afirma a arquiteta Patrícia Anaori. Embora para muitas pessoas o futuro seja o amanhã e para outras haja vários futuros, como nos contou Pati na cidade da Praia. Para quem imaginar um futuro melhor possibilita trabalhar o presente, um trunfo que tem consigo no dia-a-dia e no trabalho que desenvolve, sobretudo fora do país e não tanto em Cabo Verde, onde ainda há muito por fazer, como nos explicou a antiga diretora e fundadora do Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território da Universidade de Cabo Verde. A questão da arquitetura em Cabo Verde precisa de muita pesquisa ainda. Eu tive o prazer de estar no Centro de Investigação de Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território na UniCV. Aliás, fui diretora fundadora no sentido do início e deparamos-nos com uma falta de produção de conhecimento na área dessa produção material da arquitetura e do urbanismo. Nós, por acaso, quando começamos em 2009, no Centro de Investigação e Desenvolvimento Local, o CIDLOT, como era conhecido, eu e a Andrea Moassab, investigadora também do CIDLOT, estava como diretora de investigação, fizemos um projeto para auxiliar, porque o Centro de Investigação era um centro de investigação aplicada, para auxiliar políticas públicas nessas áreas, também para criar conhecimento nessa área. E nessa altura estavam a desenvolver o Plano Estratégico Nacional de Habitação e achamos que foi uma oportunidade do centro lançar-se e mostrar que pode também abordar essas questões. Então começamos por fazer um levantamento, vai sair em livro muito em breve, depois de muitos anos, é muito difícil, em que fizemos um levantamento dos modos de habitar. Quais é que são os hábitos de habitação de que fala? Como disse, cada ilha, cada local, não é? Cada canto, não é? Tem o seu clima, tem a sua economia, seja rural, tem a sua base social, mas também há formas de estar, de morar, não é? O significado do quintal, não é? O significado dessa relação entre o interior e o exterior, que varia, não é? Varia em Santo Antão, muitas das atividades acontecem ao redor da casa, não é? Não só pelo clima, mas também pela dinâmica do que é que está a acontecer, do dia a dia. Mas também entrar no íntimo das casas é muito importante, o que nós deparamos também que haviam muitas referências à diáspora, não é? Haviam ou bandeiras dos Estados Unidos, ou imagens, ou fotografias também da família, ou quadros, não é? Então, ou muitas malas também, que mostrou também um pouco essa questão cabo-verdiana de estar sempre a pensar em sair, não é? Não sei se ainda continua, isto é o grande chavão, mas de que vemos uma ligação para fora também. Então foi muito interessante entrar nessas casas também, nesse aspecto do emotivo, do criar casa, não é? E do pensar o seu espaço íntimo da casa. No trabalho de Patrícia Anaori, a arquiteta tenta compreender as subtilezas do objeto construído de arquitetura, como as práticas de estar no espaço. Tanto na Ilha de Santiago como na Ilha do Fogo, as pessoas vivem muito no espaço público, como podemos observar. É verdade, já se viveu mais, não é? Mas vivia-se, ou continua a ser uma realidade em muitas ilhas. Como é que a praia está a desenvolver-se, as cidades urbanas está a desenvolver-se. Estamos a ficar cidades muito fragmentadas, muito segregadas socialmente e, obviamente, que há grandes diferenças no modo de estar no espaço público e a compreensão do espaço público também. Então aqui, claro que continua em muitas das zonas residenciais, não diria
diria, mais marginalizadas socialmente, não são marginalizadas no sentido físico, estão muito perto do centro da cidade, e agora há muitos centros da cidade, mas nos novos bairros, não é? Nos novos bairros mais burgueses, não é? Em que não há uma relação com a rua, não há uma relação com o passeio, não há essa cultura de estar na rua, mas isso vê-se muito dos bairros que nós trabalhamos e conhecemos. A vida no exterior é muito importante. Não vamos romantizar porque também as casas não têm condições. Então, obviamente que isso tem que ser considerado, não é um romantismo que a maioria das atividades aconteçam no espaço exterior, mas sim, eu acho que perdeu-se muito, mas também continua por essa fragilidade, essa precariedade da habitação para a maioria da população. Patrícia Naori vive em Cabo Verde, mas trabalha mais para fora do país, para e no continente africano. O meu percurso começou antes de Cabo Verde. Sou filha de pai cabo-verdiano, mas nasci a caminho de Santo Tomé, onde passei parte da minha infância, e na pós-independência viemos para Cabo Verde. Meu pai e a minha mãe regressaram a Cabo Verde, daqui o espírito de vir construir a pátria. Sim, então eu fiz os meus estudos cá, terminei o liceu, fui estudar nos Estados Unidos e por lá fiquei mais de 2 décadas. Regressei em 2008, não regressei, vim de passagem, acabei por ficar, precisamente no projeto da universidade, que achei foi um desafio muito importante. Tive a sorte de ter sido convidada para ficar e montar esse centro de investigação. Trabalho mais para fora, muito especificamente para e no continente africano, que é, digamos, um espaço ao qual eu já me dedico desde o curso. Não é? Então é a minha paixão, é o meu foco de interesse, é a minha pesquisa, centra-se então nessa parte. E Bienal veio mesmo a propósito disso, mas também a propósito do trabalho que eu e o César Scofield temos, que é o História no Lugar. É uma exposição que fala de água, de mobilidade, do imaginário e de todos estes fantasmas dos quais não se falam aqui em Cabo Verde. Sim, eu acho que falam, talvez as vozes não são ouvidas, não é? Eu não quero dizer que só nós... Para nós, como disse, é muito importante as narrativas. Aqui, como em todo o mundo, não é? Fixamos-nos em narrativas que excluem muita gente, que limitam muito o pensar o futuro, o imaginar um futuro melhor, um futuro mais justo. E para nós as narrativas de um país belo, um Atlântico lindo, acolhedor, uma Morabeza, sim, há esse aspecto, mas não se fala também das grandes injustiças que ainda se vêem nesta terra e da grande precariedade da maioria da população. É tempo de pensar no futuro e pensar no continente africano de uma forma diferente. Definitivamente, acho que isso toca muito no que eu faço ou no que nós fazemos também, ou no que o grupo de colegas que estamos a trabalhar essas questões. Também eu costumo dizer o futuro da África é o presente, não é? E para muitas pessoas o futuro é o amanhã, não é? Então é de reconhecer que há futuros, há vários futuros e há vários presentes e são vivenciados de maneiras muito diferentes. O imaginar o futuro ou a possibilidade do futuro, o abrir esse processo especulativo de já se projetarmos, né, de nos projetarmos num futuro melhor, já possibilita trabalhar o presente, acredito, não é? E eu acho que o imaginário é algo que nos foi retirado muitas vezes, não é? Que é retirado de nós africanos trabalharmos o imaginário, não é? É sempre o presente problemático, o presente sem solução do futuro, não é? Digamos que essa é a imagem que se projeta da África no seu sentido mais... da África em geral, não é? Uma das narrativas que tentamos quebrar, não é? Que sabemos que não é a verdade. So this time we have to try, it will be better.
A dupla na história da Lugar é também formada pelo artista visual César Scholdfield Cardoso. Um projeto que trata temas complicados, como nos explica o também ativista político e social. Questões da produção do espaço, questões de justiça social, de habitação, de várias questões que têm a ver com a cidade, e nós achamos que tratar essas questões complexas através do storytelling, ou seja, ir atrás das histórias de pessoas que fazem o dia a dia, que fazem o espaço, fazia mais sentido do que ouvir especialistas, não é? Que ouvir urbanistas e sociólogos e isso tudo. Então é uma plataforma de storytelling que se foca nas questões de produção do espaço, do viver da cidade e das várias questões complexas que nós temos em Cabo Verde sobre esse tema da cidade. Como iremos viver juntos é o tema da Bienal de Veneza deste ano, onde a dupla cabo-verdiana está presente. Como representar uma coabitação entre os privilegiados, as ilhas, as classes. Surgiu então uma questão, a questão do turismo em Cabo Verde e da água, como nos explica César Cardoso. O convite para a Bienal para já foi uma surpresa, uma honra muito grande e um incentivo a continuar, né? Apesar das tremendas, enfim, de um clima de as pessoas ignorarem dentro de Cabo Verde o nosso trabalho ou fazerem de conta que não sabem do nosso trabalho. Então esse convite foi um bálsamo. Agora, o convite para a Bienal, e essa Bienal tem como slogan ou tema como iremos viver juntos. E então em Cabo Verde nós começamos a questionar o que é que poderia representar essa questão da coabitação entre os que podem e não podem, privilegiados e não privilegiados e tal, entre ilhas e entre classes, não é? E chegamos à questão do turismo, e dentro do turismo chegamos à questão da água. Então, uma coisa interessante que nós notamos é que Cabo Verde se vende como um país atlântico, um país azul. Uma procura no Google Cabo Verde, só vais encontrar azul por todo lado e águas magníficas e piscinas enormes, e o turismo faz uso desse imaginário de um país das águas, né? E se vende como isso. E para manter essa narrativa, os grandes resorts, os grandes empreendimentos criam piscinas enormes que continuam esses imaginários. Mas o fato é que Cabo Verde é um país sem água. E esse turismo das piscinas desvia esse recurso importantíssimo para as piscinas, enquanto os agricultores não têm água. Enquanto a população muitas vezes tem que passar horas a apanhar água. Esse foi o ponto que fomos buscar para trazer essa contradição do país atlântico, do país azul, do país do mar e das águas e dos oásis, e dessa escassez. Mas por outro lado também é um país que não tem água, mas é um país que não aproveita águas. As águas cinzentas e pretas, as águas residuais, não são aproveitadas por falta de trabalho, mas também medidas políticas. Por exemplo, os hotéis que precisam de muita água, e então há toda uma ação governativa para fornecer água a esses hotéis. Mas esses hotéis produzem muita água residual. Mas aí já não interessa muito, não é? Já não interessa porque as receitas já entraram e os hotéis estão cheios e já não interessa reciclar essa água, ninguém se importa, não há pressão para fazer isso e a população que se dane e os jardins públicos que podiam precisar dessa água que se danem. Então, mais uma vez é uma questão de política.
Cabo Verde situa-se geograficamente num sítio com uma grande problemática relativamente à chuva. Aí também há uma escassez de água natural, que é a chuva, que pode ser reaproveitada, não é? Sim, essa é uma questão muito interessante, porque Cabo Verde tradicionalmente vive com os olhos voltados para a agricultura. É uma cultura voltada para a agricultura. E mais uma vez é uma coisa colonial, porque a primeira exploração de Cabo Verde foi agrícola, para além dos escravos, claro, mas a primeira exploração económica foi agrícola. As ilhas eram pontos de abastecimento de frescos para os navios. Então houve toda uma cultura de agricultura e nunca se desfez essa cultura. Por exemplo, somos um país que tem mais território mar do que território terra, mas o mar é praticamente inexplorado. E o que é que explica o facto do mar não ser explorado? Em termos gerais, nunca nós tivemos a preocupação de discutir, alterar ou criticar as narrativas coloniais. Então, todos os processos que vieram do tempo colonial continuaram. E um desses processos era explorar a terra e o mar não interessava para nada. Mais uma vez é uma questão de mentalidade. Antes de investimento, é uma questão de mentalidade. É trabalhar, é incentivar os jovens, os empreendedores, explorar mais o mar, pesquisar mais o mar, fazer uso de algas, por exemplo. Enfim, todo um discurso voltado para o mar, que agora começa a haver um pouco no discurso governamental, mas é desproporcional em relação à preocupação com as chuvas. E não foram só os 3 anos sem chuva, são séculos sem chuva. Ou seja, esses períodos de anos sem chuva são cíclicos ao longo de toda a nossa história. Portanto, não foi uma catástrofe inesperada, é simplesmente uma coisa que nos esquecemos, não é? Porque não há essa preocupação de pensar na realidade que somos. Mas a verdade é que em qualquer ilha aqui em Cabo Verde não se pode esquecer que existe mar, porque ele está em qualquer lado e em qualquer espaço. É verdade, mas eu acho que é uma coisa que quem vem de fora nota mais do que nós. Sabia, por exemplo, que boa parte dos pescadores não sabem nadar, em que as casas são feitas de costas voltadas para o mar, em que as pessoas têm pavor do mar. Ou seja, o mar é um desconhecido, tanto ao nível dos seus fantasmas, como ao nível das suas potencialidades. O mar é um lugar de trauma para nós. Trauma da imigração, trauma da pesca da baleia, que era um horror, apesar das narrativas épicas, não é? Era um lugar de horror, morria muita gente, era um trabalho duro, era um trabalho quase desumano. Trauma porque todos os anos morrem pescadores no mar. Portanto, não é um lugar poético. É um lugar poético para o burguês que escreve, para os claridosos que criaram essa fantasia do Atlântico. Mas o mar, na memória popular, é um lugar terrível. Então é preciso. Não é evidente que as pessoas tenham o mar como uma presença constante, não é? É preciso trabalhar essa consciência. Mas mesmo para nós, urbanos, citadinos e tal, tenho vários colegas que não vêm à praia. Mas imensa gente não vem à praia. Então o mar não é uma coisa evidente, que é uma coisa estranha, não é? O mar, uma personagem desconhecida para os cabo-verdianos, tanto a nível dos fantasmas como das potencialidades. É o ponto final nesta emissão. Pode continuar a acompanhar-nos na nossa página na internet, no Facebook e no Twitter procurando RFI Português. Até amanhã.